E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje um assunto bem técnico. Eu vou falar sobre tempos nas provas de natação. Tempos aferidos e tempos estimados. Tempos aferidos é aquele que você consegue cronometrar na borda da piscina. Não precisa ser uma cronometragem oficial, mas você com cronômetro, com comandos de saída, você consegue aferir o tempo do nadador, executando a distância que você quer, no nado que você quer, enfim. E o tempo estimado? Tempo estimado é quando você não conseguiu fazer isso e você precisa de um tempo desse. Você não conseguiu fazer isso por falta de oportunidade, por falta de piscina, por alguma razão você não conseguiu na borda da piscina aferir o tempo do seu nadador ou da sua nadadora e você precisa disso para fazer uma inscrição num festival onde precisa ter tempo de balizamento, para utilizar tabelas que você tenha tido acesso, alguma tabela de tempos que você precisa ter, mas a tabela só tem provas, só tem metragem de 50 metros e o seu nadador você só tem os tempos dele nos 25. E aí, como é que você faz? Como é que você estima o tempo? Tendo os tempos de 25 metros, quanto o seu nadador faria nos 50? E tendo os tempos de 50 metros, quanto ele faria nos 100 metros? Vamos falar basicamente no livre, mas é claro que esses raciocínios todos que nós vamos falar aqui valem também para os outros nados. Bem, se você for pegar os tempos dos recordes, nós estamos falando, portanto, de nadadores de elite, de alto nível, você vai ver que quanto mais viradas tem durante o percurso, mais rápido é o deslocamento do nadador. Eu vou falar aqui os tempos relativos aos 100 metros livres, prova mais clássica da natação mundial. 100 metros livres, masculino. Piscina longa, uma virada. O recorde é 46,91. Piscina curta, 3 viradas. O recorde 44,94, é mais baixo. Melhor tempo. Quanto mais virada, melhor, mais rápido. E no feminino, 100 metros livres, feminino, mesma coisa. Piscina longa, o recorde 52,06 da Kate Campbell, australiana. 52,06. Piscina curta, 3 viradas, 50,91. Aí você vai falar, não, quanto mais virada, melhor. Né? Por quê? Porque quando a gente fala nessas diferenças de distância, o que a gente está colocando a mais são viradas. O aluno numa piscina de 25 faz 25 metros, ele não faz virada nenhuma, faz 50, tem que fazer uma virada. Fizer 100, tem que fazer 3 viradas. Então a virada é a habilidade que faz toda a diferença. Aí você vai dizer, bom, professor, pelo que o senhor me falou ali, virada é bom. Virada ajuda o nadador. É verdade. Virada ajuda. Mas eu preciso dizer uma coisa que talvez surpreenda. Só é bom para nadadores muito habilidosos, nadadores elite. Só é bom para eles. Só ajuda eles. Por quê? Primeiro que eles não perdem o ritmo. Eles são muito treinados nisso. Eles dominam essa habilidade da virada muito bem. Não perdem ritmo. Suportam bem a apneia que eles têm que fazer logo após cada virada, tem que fazer aquele nado submerso, aquelas golfinhadas, eles suportam bem isso, eles não têm problema com isso, são muito treinados para isso, muito treinados, e eles ganham impulso. Então toda a vantagem que as viradas trazem para os nadadores de elite, em provas, por exemplo, em piscina curta, em provas onde tem mais viradas, provém desse impulso após a virada. Eles dominam a virada é muito boa, muito rápida. Quem já viu os nadadores fazer isso, por cima d'água ou por baixo d'água, você vê isso nitidamente. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, isso não vale para alunos iniciantes, para crianças na fase de aprendizado e crianças na fase de aperfeiçoamento. Não vale. Ao contrário,
as viradas em casos de alunos assim, que não dominam sobremaneira essa habilidade, essas viradas trazem uma perda de tempo. Não trazem ganho, trazem perda de tempo. E eu posso até adiantar rapidinho algumas causas. Primeiro, porque eles perdem o ritmo. Eles perdem o ritmo. Criança tem dificuldade em aferir a distância da borda para começar a fazer a virada. As crianças fazem muitas vezes cambalhotas inseguras, então a cambalhota não sai no plano correto, não fazem com a velocidade correta, não fazem aquele movimento de ondulaçãozinha para começar a virada, para ela ficar mais rápida, e demoram muito para estabelecer um bom uso dos braços. Para vocês que estão ensinando viradas olímpicas, anotem esses dados aí. Eles têm dificuldade no uso dos braços. Então, primeira coisa, eles perdem o ritmo. Segunda coisa é que a apneia que tem que suceder cada virada para eles cansa. Eles se cansam muito, eles não têm treinamento aeróbio suficiente para suportar bom nado submerso após cada uma dessas viradas. Isso representa um ganho. Então eles ou fazem esse nado submerso muito curtinho e às vezes nem fazem. Eles dão um impulso e já saem fazendo o nado. Praticamente não saem. Então eles não têm ganho, eles têm até perda de tempo, como eu falei. E a outra coisa é o impulso que eles têm na borda, que eu falei que é a grande vantagem nos nadadores de elite. O impulso na borda em crianças é problemático também. Primeira coisa é que ele é desalinhado. A criança, quando impulsiona a borda e ainda não domina, ele sai um pouco para um lado, um pouco para o outro, um pouco para o fundo, um pouco para cima. Cada hora sai de um jeito, eles não têm esse impulso muito alinhado como os nadadores de elite têm. Fazem perfeitamente o impulso exatamente onde eles querem fazer. Muitas vezes sai com a cabeça alta, isso aumenta muito o arrasto, a água frontal. Eles não fazem essa cabeça encaixada durante o impulso, não fazem esse nado submerso com a cabeça suficientemente encaixada. E as crianças, via de regra, esquecem as golfinhadas, fazem só batimentos alternados. Eles se concentram tanto na fase da cambalhota em si e de fazer aquele empurre da parede, que a fase imediatamente subsequente, que é o nado submerso, eles batem um pouquinho de perna alternada e já começam a fazer. Essas são, como eu falei, para quem está ensinando, as principais dificuldades. Então há uma perda, que é exatamente o inverso do que acontece com os nadadores na elite. Então o que acontece? À medida que o aluno vai se desenvolvendo, vai melhorando a virada, de perda de tempo, ela vai em direção ao ganho de tempo. Então há um momento em que incluir mais viradas ou não incluir viradas não faz diferença no tempo final, até que o nadador ganha uma condição técnica boa mesmo, onde a virada olímpica significa ganho de tempo. Aí você vai dizer, não, professor, mas o senhor falou outra vez que a virada olímpica não precisa nem ser muito bem feita para valer a pena. Vale a pena comparado com a virada tradicional. A virada tradicional, ela é mais lenta ainda, ela é pior ainda. Então a virada olímpica, ela vale a pena para o nadador, porque apesar de haver perda, essa perda é menor, porque a virada tradicional, a perda é maior ainda. Bem, voltando então. Então o que isso significa? Na hora de fazer a estimativa, o seu aluno faz 25 metros. Eu pus aqui uns números para me dar uma ajuda. Vamos imaginar um aluno de 11 aninhos que vocês têm. Nos 25 metros ele faz 20,13. 20,13. 20 segundos e 13 centésimos. Quanto ele fará nos 50 livre? O que eu faço? Eu multiplico esse tempo por 2 e acrescento 1 segundo. 1 segundo. Se ele fizer a virada olímpica já, ainda que meia boca, eu acrescento 1 segundo. Multiplico por 2 e acrescento 1 segundo. Se ele fizer a virada tradicional, eu multiplico o tempo dele por 2, o 20,13 por 2, e acrescento 2 segundos. Então, um aluninho de 11 anos, que nos 25 livres faça 20,13, nos 50 metros, nos meus cálculos, ele fará 41,26.
se fizer a viradinha de cambalhota. Se ele fizer a viradinha tradicional, ele vai fazer 42,26. Então veja que é uma estimativa. É claro, nunca será como o tempo aferido no cronômetro, nunca. Mas é uma estimativa, para você usar uma tabela, para você mandar um tempo de balizamento para alguma coisa, como eu disse, serve. E dos 50 para os 100? Então eu peguei aqui um aluno de 15 anos, que nos 50 metros livres faça 27,34. O que eu faço? Eu multiplico por 2, né? Porque de 50 vai fazer 100 metros, né? Eu multiplico esse 27,34 por 2 e acrescento 2 segundos se ele fizer virada de cambalhota. Porque aí tem um cansaço maior, de 50 para 100 ele vai se cansar mais, pode ter dificuldades na respiração, né? E se a viradinha for uma virada tradicional, eu acrescento 4 segundos no tempo dele. Então ele vai dos 50 metros livres para fazer 100 metros livres, se ele faz 27,34, multiplico por 2, acrescento 4, ele vai fazer 58,68. Pronto. É uma maneira de você estimar. Eu faço isso porque aqui, às vezes, no nosso festival de natação, as inscrições têm que ser todas acompanhadas de tempo de balizamento e, ocasionalmente, o professor se engana nas tomadas de tempo e manda a tomada de tempo de 25 metros para a prova de 50, coisas do gênero assim. Então eu, com o tempo, com a prática, eu comecei a desenvolver isso e depois eu checava no tempo final do nadador durante o festival e dava certo, dava bem certo. O aluno acaba ficando numa série boa para ele. Eu não cravava o tempo, né? É uma estimativa. Eu não cravava o tempo do nadador, mas eu percebia que eu punha ele na série correta dele, numa série que era boa para ele. Ele não ficava nem numa série muito fraca, que é ruim para ele, que desmotiva, e nem numa série muito forte, onde ele seria o último que iria chegar. Então é uma coisa que dá bem. E curioso que você pode, enquanto você está falando de tempos inferiores a 1 minuto, está falando de tempos até 59 segundos, você pode pegar o tempo do nadador, por exemplo, esse de 15 anos, 27,34. Você pode pôr 27,34, coloca na calculadora e faz o cálculo. Por quê? Porque dos segundos para os décimos e centésimos de segundo, o nome já diz, décimo e centésimo. Nós estamos usando o sistema centesimal. Precisa tomar um certo cuidado quando as provas são mais longas e o professor vai querer usar a mesma técnica. Por quê? Porque na hora de você colocar na calculadora, você tem que lembrar que dos segundos para o minuto, o sistema não é decimal, é sexagesimal. 60 segundos é 1 minuto. E aí tudo muda. Então pode dar, por exemplo, vamos imaginar que dê um resultado 74,46. O que é 74,46? É 1 minuto, 14 segundos e 46. Perceberam? Por quê? 74 segundos é 1 minuto e 14. E a mesma coisa vale para o inverso, né? Se você tem um tempo, por exemplo, de 1 minuto, 3 segundos e 44. Na hora de pôr na calculadora, você tem que pôr 63,44, que são 63 segundos. Você tem que pegar esse número que está no sistema sexagesimal e trazer para o sistema decimal. Senão vai dar coisa errada. Falei grego? Não, né? Ok? Então você tem que tomar esse cuidadozinho em tempos acima de 1 minuto, lembrar que você está lidando aí com o sistema sexagesimal, trazer tudo para segundo, que aí você pode, dos segundos para décimos e centésimos, lida como se fosse um número decimal, porque o sistema é decimal. Tá bem? É um assunto técnico, né? Mas é uma coisa que acontece com uma certa frequência aqui, viu? Eu já precisei fazer essas coisas e eu queria dar esse toque, ensinar vocês a fazer esse tipo de transformação, porque pode ser que vocês precisem disso.
Estou falando aqui tanto para professores, técnicos, como para papai também, mamãe também, que acompanha isso, para poder ter uma ideia como é que a gente faz isso. Como é que a gente estima o tempo de um nadador que não conseguiu ser ferido na borda da piscina. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Assunto mais técnico hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like aqui. Continue seguindo o nosso canal, ativa o sininho, divulga o nosso canal, continue divulgando o nosso canal, né, para que a gente possa crescer cada vez mais, ajudar cada vez mais as pessoas. Eu tenho me realizado muito, porque tenho ajudado muito as pessoas aqui. Mandem dúvidas e sugestões, estou procurando atender todo mundo que me escreve. Fiquem sempre com a gente. Tchau!